Fala pessoas, bem-vindos à leitura comentada em formato podcast do Vale Testamento. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de História formado pela Universidade do Estado do Ceará. E essa série é sobre o livro Tempo dos Historiadores, do professor José da Assunção Barros. Se você quer me ouvir e ver falar sobre história em outras redes sociais, @adiosph em todas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E ao final, deixa o teu comentário sobre o meu comentário. Compartilha o vídeo com as tuas amizades e pede para eles fazerem um comentário do teu comentário sobre o meu comentário. Fique agora com a leitura da primeira parte, intitulada Tempo Histórico, Horizontes e Conceitos. Subtópico Tempo Elástico, Tempo Mensurável, a partir da página 22. O tempo dos historiadores, aliás como o tempo dos psicólogos de uma outra maneira, contrai-se e dilata conforme as sensibilidades humanas que lhe afeta. Citação a Proust. 52 meses de guerra entre 1914 e 1918 mantém certa analogia com as semanas passadas entre a vida e a morte em um hospital. O tempo da guerra é muito longo. Por sua vez, o da Revolução ou do maio de 1968 passam bastante rapidamente. O historiador faz contagem, às vezes em número de dias, até mesmo de horas, e às vezes em meses, anos ou períodos mais longos. Proust, 2008, páginas 96 a 97. Assim como os homens tomados individualmente, as sociedades humanas também podem ser afetadas por distintas sensações de passagem do tempo. O tempo ora se alonga, ora se contrai. Ao mesmo tempo, o próprio historiador, em sua narrativa, terá de lidar com os efeitos de dilatação e contração do tempo, conforme veremos em um capítulo específico. Isto ocorre, obviamente, porque o historiador é também um escritor, que deverá construir um tempo narrativo para discorrer sobre fatos e aspectos que pertencem ao tempo vivido. Embora o tempo dos historiadores não possa ser confundido com o tempo do relógio do calendário, em algum momento, ele precisa comportar uma medição objetiva. Desse modo, os historiadores interagem com processos de medição diversos. Por isso, se o tempo dos historiadores comporta objetividades, se metaforicamente ele é um tempo elástico, aqui também teremos um tempo que não pode se furtar à datação, à inscrição do mundo humano e do mundo humano no mundo extra-humano, no universo dos físicos e astrônomos. Os sistemas de datação, por outro lado, também são históricos, ainda que tomem por referência os fenômenos físicos. Existem inúmeras maneiras de se dividir o tempo. O calendário solar e o calendário lunar são apenas dois exemplos de matrizes de medição do tempo que deram origem a uma diversidade de calendários criados nas mais diversas civilizações. Com relação à utilização pelos historiadores de datas, estas que são os sinais mais visíveis de um esforço de medição objetiva, algumas palavras precisam ser ditas. Os leigos em história não raramente desenvolvem uma imagem bastante equivocada da história. Muitos imaginam que as datas constituem o produto que justifica a existência da história como um campo de saber que é ensinado nas escolas e acreditam que o aprendizado de história faz na medida em que os estudantes tornam-se capazes de decorar datas. Quando encontro os historiadores, gostam de testá-los perguntando datas de acontecimento como se isto que atestará o conhecimento historiográfico. Esse imaginário ampara-se na imagem de uma história factual, que não corresponde de nenhuma forma ao modelo de história problematizada que é a dos historiadores modernos. Se os historiadores utilizam de datas, elas não são obviamente o mais importante. Digamos que as datas desempenham um papel análogo ao que é desempenhado pelos tubos de ensaio ou pelos aparelhos de medição de temperatura nas atividades dos químicos. Seria ridículo supor que os tubos de ensaio constituem o que há de mais importante na química. Eles são apenas necessários. Os problemas da química, evidentemente, vão muito além deles. Podemos indagar a partir daqui o que representa uma data para um historiador. Existe uma diferença muito grande entre a consideração de uma data por uma pessoa comum e por um historiador, ou por alguém que aprendeu a pensar historiograficamente, mesmo que não seja um historiador profissional. Ocorre algo similar a um sintoma, quando este é observado diferenciadamente por um médico ou por uma pessoa desprovida de conhecimento de medicina. Quando uma pessoa comum percebe um sintoma no seu próprio corpo ou no de outra pessoa,
aprende-o apenas na sua externalidade. Ela o vê como uma coisa, como uma coriza, um sangramento, uma pressão alta. Quando o médico percebe o sintoma, ao contrário, imediatamente ele pensa nas doenças, indisposição ou condições que podem estar por trás do sintoma. Através dos sintomas, os médicos enxergam distúrbios, doenças, crises que o produziram. Essa capacidade de enxergar mais além e mais profundamente é o que se manifesta também quando um historiador olha para uma data. Enquanto uma pessoa comum vê na data apenas uma data, o historiador vê através dela um contexto, situa quase que automaticamente em conexão com certos processos, vislumbra um jogo de relações, apercebe-se da data como um ponto, a partir do qual se pode estabelecer uma série de problematizações. Se o historiador assinala entre parênteses que Montesquieu viveu entre duas datas específicas, 1968 e 1755, ele o faz não apenas por um mero fetiche em relação às datas. Essa operação é apenas a ponta de uma operação ao qual ele não pode se furtar. Ao situar uma vida entre duas datas, o historiador põe-se a perceber o contexto sobre o qual floresceu aquela vida. Pode examinar um homem ou uma mulher como filhos de seu tempo ou como pessoas que viveram a transição entre dois tempos. As datas que pontuam uma trajetória de vida permitem conectar um indivíduo a outro de sua própria época e também situá-los relativamente a indivíduos de outras épocas. As datas são apenas um instrumento a mais para a elaboração do tempo histórico e para, a partir deste tempo, pensar problemas históricos específicos. Ao olhar para uma data em uma folha de papel, portanto, o historiador enxerga muito mais além dos seus algoritmos. Ele enxerga uma época, uma sociedade, vidas humanas que foram vividas de uma maneira específica e não de outra. Constrói uma distância em relação a si mesmo, formula determinados problemas. Não há nada mais irritante para um historiador, acredito, do que confundi-lo com um estudioso de datas. O tempo histórico é constituído por problematizações, por questões que são criativamente formuladas. Apenas lateralmente o tempo dos historiadores se serve do tempo cronológico. Confundir um com o outro é pensar o historiador como um simples colecionador de fatos, é reduzir o seu trabalho à mera confecção de tubos de ensaio. Um sinal evidente da necessidade de diferenciar enfaticamente o tempo cronológico e o tempo da história é a não consciência entre os séculos dos historiadores e os séculos da cronologia, estes últimos contados de 100 em 100 anos. A proposta historiográfica, que encontra mais respaldo entre os historiadores atuais, por exemplo, atribui novos limites ao século XX, que não os do calendário secular tradicional. Ao invés de começar em 1901, o século XX dos historiadores inicia-se em 1914, data de eclosão da primeira das duas grandes guerras mundiais, as quais encaminham a devastadora crise dos imperialismos europeus e preparam todo o contexto de Guerra Fria e do estabelecimento de uma política internacional bipolarizada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Este mesmo século, que começou um pouco mais tarde, termina um pouco mais cedo, em 1989 ou 1991, no caso, conforme se queira, já que estas são as datas respectivamente da queda do Muro de Berlim e da desagregação da União Soviética, encerrando o período de bipolarização política. Ao mesmo tempo, os anos 90 já introduzem uma verdadeira reconfiguração tecnológica. Por isso, o historiador Eric Hobsbawm subtitulou seu livro sobre o século passado, A Era dos Extremos, 1914, como Breve Século XX. De igual maneira, os limites entre duas eras são sempre móveis de acordo com a análise de cada historiador. Quando se encerra a Antiguidade Romana? Com o saque de Roma em 410, com a invasão vândala em 455 ou com a deposição de Rômulo Augusto em 476? Ou mesmo antes, será que não devemos considerar, para a finalidade da datação do fim da Era Antiga, a vitória devastadora dos godos sobre a legião romana em 778 depois da Era Comum? Ou, talvez, quem sabe, rejeitando todas as datas pontuais, o fim da Antiguidade não será melhor assinalado pelo novo papel que passa a desempenhar o cristianismo nas sociedades agrupadas sob a égide do Império Romano? O tempo dos historiadores, enfim, não precisa fazer nenhuma concessão, se não quiserem, aos limites bem arrumadinhos dos séculos cronológicos. Bom, a percepção que pode ser entendida a partir da leitura deste subtópico, nós conseguimos ler aqui nesse vídeo até o final. É notável também aí
emersão de um novo conceito ou de uma nova forma em que o historiador trabalha, como mesmo citado aqui no texto mesmo, né, para usar um exemplo, um aparelho necessário para a construção do trabalho de historiador, né, que são as datas, assim como o tubo de ensaio é para o químico. Então, como a gente está falando de tempo, né, logo vem a ideia de datação mesmo, de forma específica, de forma que a gente pense datas no sentido humano mesmo, né? De especificar em que momento aconteceu. E esse tempo, às vezes, ele pode ser não exatamente datado assim como a gente especifica, né? Ele pode ser apenas um conceito. O tempo, ele é um conceito no sentido de que a gente descreve um determinado período, e esse período ele pode ser variável de acordo com a análise de cada pessoa que está estudando tal período, tal conceito e assim sucessivamente.